Pessoal, então comentando com vocês a respeito da cinemática conceitual, e o objetivo é comentar de fato os conceitos que são utilizados na cinemática, porque sem o conhecimento deles fica mais difícil compreender as equações que descrevem os movimentos. Então eu vou comentar cada um desses conceitos, ok? O de espaço, de posição, deslocamento, trajetória, tempo, velocidade e aceleração. De início, já fazendo uma observação muito importante, é que espaço, posição e deslocamento não são a mesma coisa, ok? Então nós vamos usar os conhecimentos sobre vetores e grandezas escalares e as unidades de medida para caracterizar cada uma dessas 7 grandezas. Começando com o conceito de espaço, de acordo com o dicionário Ruais de Física, a definição é domínio de existência do universo físico, cuja característica geométrica permite a extensão dos fenômenos físicos em dimensões mutuamente ortogonais. Portanto, o conceito de espaço, ele remete a essas imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Bom, quando a gente pensa em espaço, geralmente vem na nossa mente uma imagem de espaço sideral, ok? De universo, ou de espaço da sua casa, de espaço de um lugar, como um campo de futebol, enfim. E, portanto, já que esse espaço ele tem um conceito bem definido dentro da física, que é o domínio de existência do universo, eu não irei utilizar o espaço para fazer a definição de movimento dentro da cinemática. É incoerente, até mesmo porque o seu livro, quando utiliza o espaço para fazer essa definição, ele vai fazer com que o espaço seja medido em metros. E aí então recaímos em mais uma incoerência, porque se o espaço tem essas dimensões geométricas tridimensionais e mutuamente ortogonais, é impossível medi-lo apenas com metros. Então, em cinemática, não faz sentido usar o S ou ΔS simbolizando espaço, ok? Para poder medir, por exemplo, velocidade. Então, nós teríamos a seguinte incoerência. O espaço igual a 1 metro. Então, o que seria um espaço linear, como essa medida quer dizer? Ou vamos encontrar essa medida, S0, espaço inicial igual a menos 4 metros. Então quer dizer que o espaço é negativo? Como se explica um espaço negativo? Portanto, é um erro conceitual grave. Caminhando para o segundo conceito, vamos falar sobre posição. A definição, segundo o mesmo dicionário Ruais de Física, esse conceito ele se refere a uma situação de uma coisa ou a uma disposição em relação a um referencial previamente adotado. Exemplos: grid de largada da Fórmula 1, ok? As posições são todas elas bem definidas em relação à corrida do dia anterior. Segundo exemplo, as posições das pedras em relação ao tabuleiro de xadrez. Terceiro exemplo, a posição de cada uma das notas musicais em relação a uma pauta musical. Podemos ainda falar de mais exemplos. Dentro da cinemática, estritamente, a posição de um objeto é definida através de um eixo, ok? Como nós temos aqui os exemplos. O objeto definido pelo ponto vermelho, localizado em cima de um eixo, ok? Ou num plano x e y, como é esse segundo exemplo. Portanto, este ponto ele fica bem localizado com as coordenadas no eixo y e no eixo x. Ou ainda, fazendo a posição de um móvel em um plano tridimensional, x, y e z, como está sendo descrito aqui nesta imagem, ok? Um ponto com as 3 coordenadas no eixo z, no eixo x e no eixo y. Bom, o que quer dizer a posição?
A posição, portanto, é a localização no espaço de um objeto em relação a um outro referencial. A notação que representa a posição pode ser x ou também, que é muito utilizado, o r, ok? Perceba que esse r ele tem a representação vetorial, ele tem uma setinha em cima dele, ok? Então, a unidade de medida da posição no sistema internacional vai ser metros. A posição é uma grandeza física vetorial, isto é, para ser completamente definida, tem módulo, direção e sentido. E por fim, a posição é uma grandeza relativa. E o que isso significa? Que o seu valor depende do observador ou do referencial. Mais um exemplo, ok? A posição dos blocos dos cursos lá no campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia. Cada bloco tem uma posição bem definida no espaço, ok? Portanto, posição e espaço são grandezas distintas. Mais um exemplo agora utilizando uma tabela horária do movimento. Perceba que essa tabela ela designa tempo, medido em segundos, e posição, medida em metros. Quando o tempo é igual a zero, a posição é zero. Portanto, significa que seria um ponto nessa localização, ok? Quando o tempo passa de 0 para 1 segundo, a posição que estava em 0 passa para 7. Então, o próximo ponto, 1 segundo, 7 metros. É esse ponto, ok? E assim por diante. Você tem os pares no eixo horizontal e no eixo vertical, ok? E esses parzinhos vão designando posições desses pontos, ok? Agora, falando sobre a grandeza deslocamento, ela representa a variação de posição de um móvel ou de um objeto. Portanto, agora a gente tem um ΔR e não somente o R sozinho, como nós tínhamos na grandeza posição. Agora, no deslocamento, portanto, isso aparece como ΔR, e lembrando que o delta sempre simboliza uma variação, portanto, posição final menos posição inicial, onde R significa posição final, ou seja, um instante posterior a t, e o R0 representa a posição inicial no instante inicial, tempo zero. A unidade de medida do deslocamento no Sistema Internacional de Medida continua sendo o metro, ok? Porque é uma diferença entre duas posições, a final e a inicial. O deslocamento é uma grandeza física vetorial, portanto tem módulo, direção e sentido. E por fim, o deslocamento é uma grandeza relativa, pois também vai depender do referencial ou do observador. Passando por quarto conceito, ok? Agora falando de trajetória. A definição é o caminho descrito por um corpo em movimento. Aqui na imagem nós temos dois exemplos de trajetória. A trajetória descrita pelo taco, uma trajetória circular, e a trajetória descrita pela bola, uma trajetória em linha reta, que nós vamos chamar de retilínea. Caminhando mais um pouco, aqui nós temos outros exemplos, ok? Nesse primeiro exemplo, a gente tem um sistema massa-mola oscilando e, portanto, o centro de massa do bloco, ele oscila em uma trajetória retilínea, ou seja, na vertical, no sentido para cima, para baixo, para cima, para baixo. Um segundo exemplo, em que nós temos aqui, por exemplo, a órbita de um elétron em torno do núcleo. Então, nós temos o elétron orbitando o núcleo, fazendo uma trajetória circular. Agora, falando sobre o conceito de tempo, apesar dele não ter uma definição específica, nós podemos entender o tempo como uma definição que é a seguinte. Na física, é a dimensão que permite identificar como distinto dois eventos que, caso contrário, seriam idênticos e que ocorrem num ponto com as mesmas coordenadas espaciais. Portanto, é o tempo que nos permite distinguir dois eventos distintos no espaço. Então,
Graças ao tempo, nós podemos distinguir a velhice e a juventude, nós podemos distinguir o tempo na sua passagem absoluta, ok? E nós podemos distinguir também o tempo enquanto estação, ok? Tempo de sol, tempo de chuva, portanto, esse tempo, ele também relaciona todos esses significados. Caminhando agora, comentando sobre a velocidade, a definição na física vai ser que a velocidade é um vetor que representa a direção e sentido e a razão entre a variação da distância e a variação correspondente do tempo de um corpo em movimento. Aqui nós temos uma representação importante, ok? De algo que nós chamamos de velocímetro, mas que, na verdade, ele representa a rapidez de um objeto, porque o velocímetro do carro, ele não indica direção e sentido, ok? Portanto, a velocidade é a taxa de variação da posição de um móvel em relação ao tempo. A notação, ou seja, o símbolo que representa a velocidade, é V e a setinha em cima designando que ela é vetorial. A unidade de medida da velocidade no sistema internacional é metros por segundo, porque é posição dividido por tempo. Então, metros representando a variação de posição e o segundo representando a variação de tempo. Segundo, a velocidade é uma grandeza física vetorial. Está aqui a sua notação confirmando a ideia, isto é, para ser completamente definida, precisa de módulo, que é o seu valor, a direção e o sentido. A velocidade, quando ela é dita escalar, é o módulo da velocidade, portanto, você só está interessado em quanto ela vale, e não na sua direção e sentido. Portanto, quando se fala em velocidade escalar, é somente o seu valor. Não se preocupa com direção e com sentido. A velocidade ela é uma grandeza relativa, isto é, o seu valor depende do observador. E existem dois tipos de velocidade, a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média ela é tomada durante um período maior de tempo, durante um trajeto total. Já a velocidade instantânea é aquela velocidade que é medida exatamente no instante em que você consulta o seu instrumento de medida. Por fim, falando do conceito de aceleração, a definição na física de aceleração é a grandeza vetorial que indica a taxa de variação da velocidade com o tempo. Ok? Então, nós temos aqui um carro que no tempo igual a zero, ele está parado e depois de um certo tempo ele passa a acelerar, ok? E durante um certo tempo ele ganha velocidade. Bom, ele ganha velocidade porque aqui no velocímetro antes estava indicando zero e agora está indicando uma velocidade maior do que zero. Essa variação de velocidade no tempo é indicado pelo conceito de aceleração, ok? A aceleração ela está indicando não somente ganhos de velocidade, como é nesse caso, mas também a perda de velocidade. Por exemplo, uma pessoa que está correndo e depois de um certo tempo ela vai diminuindo o ritmo de sua corrida, ou seja, ela vai freando. Então, conforme o tempo passa, ela diminui a sua velocidade e isso também representa uma aceleração. A aceleração, portanto, é a taxa de variação da velocidade de um móvel em relação ao tempo. A notação da aceleração vai ser A, com a setinha em cima. A unidade de medida da aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração ela envolve tempo na velocidade e, de novo, dividido pelo tempo. Então, perceba que esse segundo ao quadrado é porque o tempo aparece duas vezes envolvida no conceito da aceleração. Uma vez na velocidade
e uma vez de novo aqui dividindo pelo tempo. A aceleração é uma grandeza física vetorial, isto é, para ser completamente caracterizada, ela precisa de módulo, direção e sentido. E existem dois tipos de aceleração também, a média e a aceleração instantânea. Bom, aqui fica uma questão de desafio para você poder pensar, levando em conta todos esses conceitos comentados até agora. A questão de desafio é: pode a velocidade de um corpo ser zero no mesmo instante em que sua aceleração é diferente de zero? Explique e exemplifique. Bom, espero que você tenha aproveitado a aula até aqui, ok? E obrigado pela sua atenção. Deixe o seu comentário se você achar necessário e tiver alguma dúvida. E até o próximo vídeo.